Conta-se que certo viajante, ao passar por um país asiático, decidiu entrar em um grande templo. Quando chegou, havia lá uma multidão adorando um grande ídolo no altar do santuário. Este viajante, este homem, observou silenciosamente e percebeu que acontecia algo peculiar. Muitos dos adoradores pegavam pequenos pedaços de papel, os cobriam com lama e, em seguida, atiravam com força em direção ao ídolo. Observando ali por algum tempo, o viajante então perguntou, qual era o significado daquela atividade estranha aos seus olhos. Ele soube que os pedaços de papel continham as orações das pessoas. As orações então eram envoltas em lama, na esperança de que isso as ajudasse a ficarem grudadas junto àquela peça de adoração. Os adoradores acreditavam que se as suas preces ficassem presas rapidamente ao ídolo, eles então seriam atendidos. Entretanto, se a lama não colasse e as orações caíssem, isto significaria que as suas preces estavam sendo rejeitadas por aquele Deus. Talvez para nós cristãos essa prática pareça até mesmo bizarra, Acreditamos que oramos ao Rei do Universo, que não apenas coloca as estrelas em seu lugar, mas Ele nos ama profundamente e individualmente, conhece cada um dos fios de cabelo que temos em nossa cabeça. A Bíblia diz, que Ele sabe, Ele conta cada um dos fios que nós temos. Ele ouve até mesmo as nossas orações silenciosas, aquelas orações que a gente não se atreve ou nem sabe proferir em voz alta. Mas o que fazemos quando nem sempre sentimos o seu amor? Quando oramos e parece que as orações não estão passando do teto? Quando a gente imagina que as nossas orações não estão colando, não estão chegando, não estão grudando ali em nosso Deus? Gostaria de ler com você uma citação que está no livro de Ellen White, Caminho a Cristo, lá no capítulo 11, O privilégio de falar com Deus. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. É isso. Deus, Ele sabe tudo sobre nós, mas Ele pede que nós falemos a Ele, para que o nosso coração seja elevado, para que a gente se torne preparado a recebê-lo. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vocês devem conhecer, se ainda não conhece, a gente reforça, a gente coloca aqui a história de Elias. Elias era um profeta de Deus que orou para que não chovesse em uma terra conhecida por maldades, em um reino que praticava o mal. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou uma outra vez e aí então os céus enviaram chuva. E a gente pode conferir isso também, além de 1º livro de Reis, capítulo 17, lá em Tiago 5, 17 a 18. Diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas então, se um profeta que orou aí para que não chovesse 3 anos e meio, depois orou para que chovesse novamente, isso aconteceu. Se nós somos humanos como Ele, se nós também temos esta porta de entrada, essa abertura com o nosso Deus, por que às vezes parece que a nossa oração não é ouvida? Trago aqui para você alguns versículos que podem dar uma ideia.
Não que nós não sejamos ouvidos, mas para que talvez a nossa oração ela não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Provérbios 28, versículo 9 diz: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Você tem rejeitado a palavra do Senhor? A sua oração, olha aí, pode se tornar abominável. Trago também o que está escrito em Salmo 66, 18. Os nossos pecados que não são confessados podem causar esta surdez, entre aspas, em relação às nossas orações. A descrença está em Tiago 1, 6 e 9. A incapacidade de perdoar está em Mateus 11, 26. Conflitos não resolvidos, Mateus 5, 23 e 24. Um coração apegado ao mundo, Tiago 4, 3. A presunção, Isaías 64, versículo 6. O nosso coração fechado para atender às necessidades de quem precisa, Provérbios 21, 13. Tudo isso pode dificultar as nossas orações de serem respondidas. Pedis, mas pedis mal, diz também Tiago 4, 3. Muitas vezes a gente pede para os nossos próprios deleites e isso pode nos tornar invisíveis ou silenciosos perante Deus. Qual é hoje a sua situação? Tem se sentido sem estar sendo ouvida, sem estar sendo ouvido pelo Senhor? Saiba que, embora a gente use esta figura de linguagem, né, como se Deus estivesse fechando os ouvidos para a gente, Ele sempre nos escuta, Ele sempre sabe antes de nós pedirmos, como a gente viu aqui. Mas se você está vivendo uma dificuldade, está vivendo um pecado acariciado, um pecado que você não quer se desapegar, este pecado, esta sua ação, esta sua decisão pode estar então te afastando da resposta que você precisa receber. Não adianta você colocar lama em volta do seu pedido. O que a gente precisa fazer é pedir e pedir bem, não para satisfazer as nossas vontades, tampouco para que o nosso coração egoísta se torne ainda mais egoísta, para que o nosso coração presunçoso se torne ainda mais presunçoso e cheio de si. Mas o que a gente precisa fazer é ter um coração humilde, precisamos esvaziar o nosso ser e ir então com um sentimento de entrega ao nosso Senhor. Trago finalmente para você o que está em Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Que nós nos aproxeguemos com fé ao Senhor, hoje e todas as manhãs, hoje e em todos os momentos da nossa vida. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quinta, dia 2 de junho de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.